Tem novidade interessante por Ezequiel Ceballos. Vamos falar do mercado da bola no vídeo de hoje. Você sabe que essa é a minha paixão. Vamos falar da partida contra o Vitória e ceder as notas dos jogadores. Tem novidade também sobre a arbitragem e eu quero analisar tudo com vocês. Chegou a hora da sua parte mais feliz do dia, porque o Palmeiras 90 Mais está online. E começar falando a respeito de mercado da bola. Você que me acompanha aqui sabe que o mercado da bola já começou. As transferências que vão acontecer no final dessa temporada e no começo do ano que vem já estão a todo vapor. Vamos te atualizar sobre John Arias e eu quero começar falando sobre uma situação muito importante. O Palmeiras e o Flamengo estão brigando por um jogador do Boca Juniors que é tido como uma espécie de joia, tá? Ezequiel Ceballos. Não, eu não o conheço completamente, tá? Eu não acompanho muito o futebol do Boca Juniors. Entretanto, eu fiz uma pesquisa de campo, é claro, né? Para poder falar a respeito do jogador. E nós vamos te atualizar sobre essa movimentação com o Flamengo. O Flamengo é interessado, né? Parece que todo jogador que o Palmeiras começa a sondar, dá 2 dias, o Flamengo também se interessa por ele. Pois é, o BAP, que é o presidente do Flamengo, tá tentando fazer uma investida pelo jogador antes do Palmeiras de fato oficializar proposta, tá? O Palmeiras recebeu proposta pelo Facundo Torres e você sabe disso, né? Tanto o Boca Juniors como o River Plate têm interesse em contar com o jogador. Até agora nada de concreto e propostas que pintaram aí na imprensa, sempre com valores bem abaixo do que o Palmeiras pagou, né? E aí o Boca Juniors, entre aspas, né, ofereceu o Ezequiel Ceballos e mais uma quantidade de dinheiro para trazer o Facundo Torres, o que não faz o menor sentido para o Boca, né? O Ezequiel é um bom jogador jovem e com muito potencial de revenda, né, posteriormente. Pro Palmeiras, o que isso impacta, né? É um jogador que encaixa dentro do perfil do que a diretoria entende como jogador ideal, né? Jovem, com talento, com potencial e um jogador bom de grupo ali que não vai chegar e atrapalhar. Pro Palmeiras, é uma contratação interessante, mas assim, na boa, pra mim, o que o Palmeiras precisa é trazer jogadores que vão chegar, vestir a camisa e não vão sentir o peso. Nós vamos falar desse assunto, inclusive, quando formos analisar as notas dos jogadores na partida contra o Vitória, tá? E aí isso não quer dizer, não tem nada a ver com idade, tá? Tanto que o Alan tá jogando muita bola e não tá sentindo a pressão. Entretanto, tem jogadores aí que estão, e isso tá pesando bastante, né? Na forma como o Palmeiras tem desenvolvido o seu futebol. Vamos falar disso daqui a pouquinho, tá? Sobre os Ceballos, o que a gente pode te atualizar e te formatar, tá? De maneira objetiva. O Palmeiras não tem interesse, tá, no jogador como uma primeira opção. Entretanto, caso as possibilidades que o Verdão está tentando não se concretizem, a expectativa é que o Ceballos realmente venha. Você sabe que aqui a gente não enrola, a gente fala a verdade, tá? E essa é a informação. Sobre John Arias. John Arias, pra mim, é a cereja do bolo que eu tô me referindo. É um jogador que vai chegar, vestir a camisa e no dia seguinte já pode jogar, tá? Não vai sentir o peso, tá acostumado com grandes decisões e é um jogador que aparece nos momentos difíceis. Aliás, o Fluminense, na partida contra o Flamengo, me mostrou, né, basicamente, um jogador diferente, hein? Lúcio Acosta, ou Luciano Acosta, como você preferir. É um meia daqueles baixinhos clássicos, sabe? Camisa 10 clássico. Cara, é um fenômeno raro hoje em dia, né? Hoje em dia você vai numa base de time, ou você vai jogar bola com seus amigos, aí todo mundo é ponta, né? Tem 75 garotos ali, fãs do Neymar e do Vinícius Júnior jogando de ponta, e não tem um meia clássico, né? O Acosta é esse jogador, fez um golaço contra o Flamengo e, cara, vou te falar que pintaria bem com a camisa do Palmeiras, hein? Não sei não, vamos ver o que vai acontecer. Entretanto, o Arias ocupa essa função, né? Ali na parte ofensiva, ele pode jogar de meia, como camisa 10, pode jogar de ponta esquerda, ponta direita, falso 9. É o tipo de jogador que o Palmeiras precisa, tá? O Wolverhampton tá fazendo jogo duro. A gente ainda não tem atualização se ele vai ficar ou não na Inglaterra. A expectativa é que a gente tenha essa definição lá para dezembro, tá? O foco total agora é na Libertadores, que nós também precisamos te atualizar sobre uma novidade. Mas vamos lá, vamos seguir aqui. O Everton. O Everton está sendo monitorado de perto pelo Grêmio e pelo Internacional. A gente já tinha falado aqui que o Internacional se interessa na contratação do jogador. Mas parece que o Grêmio vai realmente oferecer uma proposta. O que eu penso a respeito disso, me diz no comentário a sua ideia também, tá? Mas o que eu penso a respeito disso é o seguinte.
O Everton não deve sair do Palmeiras. Eu não acho que isso vai ser saudável para o Everton e nem para o Palmeiras, tá? Ele tem uma identificação já muito grande com o clube e mais do que isso. Para mim, o Everton é um ídolo do Palmeiras, tá? Analisando o futebol do Carlos Miguel, eu tenho algumas nuances, algumas coisas que a gente já vai falar disso nas notas dos jogadores, né? Mas pra mim o Everton tem que seguir com o Palmeiras e se aposentar no Verdão. Pelo menos assim, esse é o caminho que eu acho que vai fazer mais sentido. Sabe por quê? O Everton é um cara muito bom de grupo e o Palmeiras pode aproveitá-lo na gestão de futebol. Na parte administrativa mesmo, na diretoria de futebol ou algo do tipo. Eu acho que faz muito sentido. Ele tem muito a agregar a nova leva de goleiros, de repente fazendo parte da comissão técnica dos goleiros e tal. Mas isso eu acho que daqui a 1 ou 2 anos, né? Eu acho que ele ainda tem pelo menos mais 1 ou 2 anos aí de lenha pra queimar. É um ótimo jogador, cara. Você pode ter tuas críticas e eu respeito do fundo do meu coração. Mas o Everton é um excelente jogador, tanto que chegou à seleção brasileira, tá? Isso daí não foi à toa. Sobre Alan, cara, passa dia, passa mês, entra mês, e cada vez mais eu fico apaixonado pelo futebol que o Alan tá demonstrando. Joga sem medo, leve, vai pra cima, ele sambou a defesa do Vitória, tá? Ah, mas é a defesa do Vitória. Gente, o Vitória é um time que tá brigando pra não cair e entrou com tudo pra pelo menos buscar um empate com o Palmeiras, tá? Tanto que conseguiu, né? O Alan tá realmente sendo sondado em alguns clubes aí e a novidade que a gente tem pra te falar é que a Premier League, mais especificamente o Crystal Palace, deve fazer uma oferta formal por ele, tá? Dessa vez deve pingar o e-mail ali da negociação e da contratação e vamos ver como é que essa situação vai se desenrolar. Medo que eu tenho de verdade é que o Olé da Espanha, que é um jornal característico, né, espanhol, já fez um vídeo, já fez uma matéria, né, falando do jogador. E aí, poxa, quando isso acontece é porque eles já sabem que tem time espanhol interessado e isso me assusta um pouquinho, tá? Se chegar aí um time de alto nível, um Atlético de Madrid, de repente um Barcelona tentando levar o jogador, vai ser horrível pro Palmeiras, né? Vamos lá, prosseguindo aqui, falando do nosso futuro camisa 8. Eu tô fazendo essa campanha, tá? Concorda comigo ou não? Deixa aí nos comentários, mas eu quero Marcel Ruiz. Marcel Ruiz para mim seria o jogador para vestir a camisa do Palmeiras na próxima temporada no meio-campo. Joga de 5 e joga de 8, é o que o Palmeiras precisa, tá? O nome do Danilo ganhou força recentemente, muita gente falando, né? É difícil, o Danilo é muito difícil, porque é muito dinheiro envolvido. Eu não acho que ele vai sair do Botafogo, não, tá? Ele não tá brilhando no Botafogo, muito por conta também do estilo de jogo dele, né? Mas assim, de maneira geral, eu acho que o Marcel Ruiz é o nosso jogador. Me diz nos comentários se você concorda comigo. Antes da gente começar a falar das notas dos jogadores, deixa eu fazer uma parte aqui para falar de arbitragem, tá? Gente, já faz uns 3 ou 4 jogos. Eu não tô falando que é 1 ou 2 não, né? Já faz uns 3 ou 4. É bastante coisa. Que o Palmeiras está sendo prejudicado. E aí eu não tô falando com achismo, são fatos, tá? Fatos. Foi pênalti no Maurício na partida contra o Santos. A câmera mostra, não tem como brigar contra a imagem, né? Agora na partida contra o Vitória, cara, o Andréas Pereira não fez nada, o juiz expulsou ele. Tá muito esquisito, deu o cartão amarelo, né, que depois culminou na expulsão. Tá muito esquisito. Pra mim, inclusive aquela bola na área que o jogador do Vitória se joga, se atira na bola, ele tá com o bração esticado. Pra mim aquilo é pênalti, pegou no braço dele. Tudo bem, aí você pode até, é uma questão mais interpretativa, ok, tá tudo bem. Agora sim, cara, entra jogo, passa jogo e o Palmeiras tá sendo prejudicado. A gente não vai contar com o Andréas contra o Fluminense, e aí? É o nosso jogador pensante ali no meio campo, né? Muito complicado. Bom, vamos lá. Eu ainda tenho que te atualizar sobre uma novidade sobre o Endrick, tá? E é uma coisa bacana, a gente já vai falar disso. Vamos começar com as notas dos jogadores? Então vamos falar do Carlos Miguel. Na partida contra o Vitória, o Carlos Miguel me provou aquilo que eu dizia já, tá? Veja, gente, é uma análise sobre a performance do jogador na partida, com máximo de humildade. Eu não tô falando do ser humano nem nada disso, tá bom? Esse vídeo diz respeito à partida do jogador contra o Vitória. O Carlos Miguel é um excelente goleiro, tá? Ele é um jogador que realmente tem força física, é veloz e ágil no gol, não tenho o que falar. Agora, ele não joga com os pés. E esse time do Palmeiras está condicionado a ter um goleiro que joga com os pés. É muito tempo de Everton jogando com os pés. E aí, muitas vezes, algumas jogadas do Palmeiras, elas dependem disso. E o Carlos Miguel ainda não tem condição de ocupar essa função, tá?
Ele não bate bem na bola ainda. Isso é treinável? Sim. Ele vai melhorar? Muito provavelmente. Agora sim, faz parte do estilo de jogo do Palmeiras, a gente gostando ou não. Eu particularmente não gosto também. Eu acho que assim, é uma forma de você ocupar jardas no campo, ganhar espaço, né? E brigar por uma segunda bola, tecnicamente falando, isso ajuda muito, porque aí você pega o time voltando contra um time atacando. Geralmente vai ter uma superioridade numérica no ataque, 4 contra 3, 3 contra 2, enfim. Mas, fato é, ele não tem essa habilidade ainda, tá? No gol, dentro das três traves ali, ele é muito bom, não tenho o que falar. Na partida contra o Vitória, ele apareceu pouco, o Vitória pouco atacou tal, mas assim, é um jogador consistente, né? Tem feito boas partidas em sequência. Nota para o Carlos Miguel é 7, seguindo do nosso trio de zaga. Pouca gente entendeu isso, tá? Mas o Palmeiras jogou num 3-5-2, tá? Não foi no 4-2-3-1 habitual. E esse 3-5-2 começa com Bruno Fux. Bruno Fux pouco inspirado na criação de jogadas, essa é uma das características dele, mas eu senti que faltou um pouquinho ali, tá? Bom jogador, ótimo jogador, incrível a temporada. Para mim o Palmeiras tem que comprá-lo, tá? É oficial. Já está negociando, né, essa compra, porque é um empréstimo com opção de compra, né? E é barato até, porque é um ótimo jogador, jogador de nível de seleção no futuro. Mas não estava muito inspirado na criação. Como zagueiro, ok, não deixou nada a desejar, como sempre, excelente jogador. Nota 6,5 para o Fux, seguido do Murilo. Murilo realmente não está vivendo a melhor das suas fases, né? Gosto muito do futebol do Murilo. Mas temos que ser sinceros, não é a melhor das fases do Murilo, tá? Motivo pelo qual a gente dá a nota 5,5 para ele na partida. Brigou bastante, não deixou os atacantes do Vitória jogar, mas a gente espera mais do Murilo, tá? Aquele passe que quebra a linha, aquela jogada de inspiração, gols. Faz tempo que o Murilo não faz o golzinho também, tá precisando para dar uma lavada, né, na zica aí. De fato é um ótimo jogador, eu acho que tem que continuar no Palmeiras, gosto muito do futebol dele, mas na partida contra o Vitória eu tô sentindo falta, aquele Murilo líder, sabe? Aquele cara que grita e todo mundo ouve, tá fazendo falta. Sem o Gustavo Gomes, eu esperava, né, que ele ocupasse essa função. Sem o Gomes e sem o Everton. Vamos lá. Mikael. Mikael, pra mim, ainda não. Sei lá. Eu não consigo entender, né, a negociação do Naves, o empréstimo do Naves e a chegada do Mikael. Bom zagueiro? Bom zagueiro. Tem tudo para no futuro conseguir ocupar uma posição de reserva, sim. Mas se a gente já tinha um cara aqui, para que fazer esse movimento? Não me fez muito sentido, tá? Nota 6 pro Mikael, partida ok, mas longe daquilo que a gente precisa, infelizmente, tá? Na lateral esquerda a gente tem o Jeff Tech, ó, eu tô começando a sentir na ala esquerda, né? Que ele é um cara mais móvel, ele tá começando a jogar um pouco mais leve, tá apoiando, de vez em quando ele puxa pro meio do campo. Então assim, cara, eu começo a gostar, tá, do que ele tá apresentando. Eu já sabia que ele era um bom lateral, porque a gente fez vídeo no canal, pesquisou muito a respeito dele, né? Mas eu não estava vendo ainda esse futebol aparecer, claro, pouco tempo de clube, etc, etc, etc. Mas eu acho que é ok, é uma boa situação ali, né? Quando o Piquerez não tiver condição de jogar, o Jefté é um pouco mais móvel e pode encaixar bem ali. Na ala direita, ele entrou com o Alan. Veja, o Alan jogou de ala direita, a verdade é essa, tá? E como sempre, cara, partida incrível. É, o Alan foi aquele jogador que quebra a linha, chegou na linha de fundo, fantástico. Como sempre, ótima partida do Alan. Ganha a nossa nota 7,5, tá? Porque criou, foi o jogador que menos sentiu o peso, né? O Abel até falou na entrevista, pô, precisa um moleque de 20 anos às vezes fazer o que o cara que tá há tantos anos no futebol não conseguiu fazer, né? Nós vamos falar disso ainda também. Mas o Alan muito ofensivo, gostei bastante da participação dele. No meio-campo, a gente teve Andréas Pereira. Andréas Pereira, para mim, foi a melhor contratação, tá, que o Palmeiras poderia ter feito nessa última janela. Jogador inteligentíssimo, jogador que sabe acelerar e frear o time nos momentos certos, né? Mas ele foi obrigado a jogar quase como um camisa 5, né? Porque o Aníbal Moreno não tinha condição de jogar o jogo inteiro, né? Foi para a seleção argentina, etc. Essa data FIFA quebrou o Palmeiras, velho. Atrapalhou demais, né? E o Andrés, cara, assim, é o que eu falei. Você pega um jogador com um potencial técnico absurdo e você bota ele para marcar volante. Era o que o Palmeiras tinha? Não tinha muito o que fazer, né? Mas você queima um jogador que é extremamente técnico. Eu não consigo compreender isso, tá?
Talvez o Abel pudesse ter colocado alguma cria da academia ali para fazer a função de 5, não sei. Ele tá dentro do clube todos os dias, ele sabe o que ele tá fazendo, né? Mas o Andrés Pereira, para mim, cara, ele tem muito potencial. Para mim, utilizá-lo como volante ali, como 5, é perder tempo e queimar potencial do cara, né? De qualquer forma, a nossa nota pro Andrés é 7, uma expulsão no final do jogo ridícula e um jogador incrível, tá? Seguido do Maurício, que esse sim, a situação tá muito complicada. O Maurício, ele não tá conseguindo jogar. Não está conseguindo jogar. Ele tem entrado praticamente de camisa 8 nos últimos jogos e ele não tem feito boas partidas. Leva a nossa nota 5,5. Tô sentindo falta daquele Maurício que infiltrava, fazia gol pra caramba, sabe? Bons passes. Não é o jogador nem de longe que ele já foi, mas eu acredito na sua recuperação, tá? Maurício é sim um bom jogador. Ele tá passando por um momento difícil. Aí mais à frente a gente tem o Rafael Veiga, que também não estava numa noite inspirada, mas não desacreditem do Rafael Veiga. Olha o que ele fez na Libertadores contra a LDU. Ele é o jogador do jogo grande e ele pode nos ajudar na final da Libertadores. Hoje ele fica com a nossa nota 5,5, uma partida bem tímida dele também, concordo. Entretanto, ídolo, ponto. Vamos aguardar para ver. Na frente a gente teve Bruno Rodrigues, mais uma partida também meio sem sal do Bruno, né? Gosto muito do futebol do Bruno. Sei que ele tá chegando de lesão, a gente tem que ter paciência, tá? Fica com a nossa nota 5,5. Perdeu um gol ali numa jogada do Alan que, cara, de repente se ele fizesse o Palmeiras poderia ter ganhado, mas não dá pra crucificar o cara, né? Não era nem pra ele estar jogando essa temporada. Então, tudo que ele tá fazendo é muito por conta da entrega dele na recuperação, né? E por conta disso ele fica com essa nota porque não foi muito bem na partida, mas confio muito no Bruno Rodrigues, na frente o Flaco, que, cara, tá nitidamente cansado. Ele está cansado, ponto. Ele viaja sei lá quantas horas, dorme pouco, etc, tal, para poder estar em campo. Tá cansado, mas ainda é também um excelente jogador, fica com a nossa nota 6 e eu acredito nesse Palmeiras ainda, tá? O vacilo que o Flamengo deu ainda nos dá chance de sonhar. Aí a gente teve a entrada do Facundo Torres, que teve uma chance de cabeça, quase fez o gol, mas que também não tá no seu modo prime ainda, né? Vamos ter paciência com ele, porque ele vai chegar lá. Fica com a nossa nota 6, pela tentativa criada, se movimentou bastante, né? Se deslocou. E o Gustavo Gomes que entrou como centroavante praticamente, né? Para tentar uma casquinha. Esse Palmeiras do chuveirinho eu não gosto, né? Que é quando o Palmeiras tá quase perdendo ali e, cara, começa a tentar de todo jeito, né? Uma bola na área, etc. Não gosto. Não tenho nota para atribuir ao Gustavo Gomes por conta disso. Vitor Roque com bastante mobilidade também, mas cansado. Também não consigo atribuir nota, né? Agostinho Giai, mesma coisa. Entretanto, eu preciso falar do Felipe Anderson. Felipe Anderson entrou, deu uma certa mobilidade para o ataque do Palmeiras, quase fez um golaço, jogando naquela posição que a gente sempre fala aqui. É um camisa 10, é perto da área, finalizando, né? Isso sim pode ser um indicativo de uma boa participação do jogador em campo, né? Vamos ver, fica a nossa nota 6 também. Ao Abel a nossa nota 7, porque ele não tinha muito o que fazer nessa partida, ele fez o que ele podia. Escalou o time, preparou o time a semana inteira. O primeiro tempo do Palmeiras foi péssimo e no segundo tempo a gente melhorou bastante, né? Então vamos lá, para finalizar o vídeo de hoje, notícias sobre Endrick. O Real Madrid vai emprestar ou vender o atacante Gonzalo, que tá lá, que era a primeira opção do banco ali, provavelmente para o Brighton. Endrick deve ganhar mais minutos em campo, o que possivelmente fará com que ele não seja negociado. Bom para a seleção brasileira, bom para o Palmeiras, que ainda tem uma graninha para receber dependendo da performance dele. Não é isso? Então tá bom, meus amigos. Muito obrigado pelo carinho de sempre. Obrigado por estar aqui com a gente até esse momento. É maravilhoso ter vocês aqui comigo. Muito obrigado pela companhia. Um forte abraço e avante palestra!